Bom, eu posso falar sobre a evolução dos métodos de cálculo? Porque estou velho. Então, a primeira vez, conta algumas coisas assim, pode ser. O Décio Zagotti, falecido Décio Zagotti, o nome que foi na escola politécnica, conhecia, chegou um dia na Belmont e falou: você vai fazer túnel. Tudo bem, é túnel. O que é isso? Aí me deu o livro do Zecchi, que eu acho que a maioria de vocês conhece. E eu li aquele livro inteiro. Lógico que na parte de geologia eu pulei um pouquinho, né? Chato. E aí, ele me colocou para acompanhar o túnel do Frei Caneca. O Frei Caneca é um túnel do lado da prisão do Rio de Janeiro, feito sob solo residual. O túnel era feito aqui nos antigos, né? Fazia um túnelzinho de madeira, um side drift de madeira, outro side drift de madeira, né? Escavava, a água que não acabava mais, o solo residual, e uma favela em cima, com 4, 5 metros de cobertura. E eu lá, né? Bom, aí o que aconteceu? Na hora de fazer a abertura do arco, escavar, as casas da favela começaram a afundar. Nossa. E afundava assim, chegou uma hora, o pessoal parou, para com isso, pega enrocamento do metrô e vamos fechar isso aí. E eu olhando, porque eu não sabia nem o que estava acontecendo direito, né? Bom, e aí, nessa primeira experiência, eu conheci o Costa Nunes. E o Costa Nunes, ele bolou um negócio que é um tirante de cabeça dupla. Eu nem entendi como funcionava, mas funcionou. Porque a primeira cabeça era para ele chegar mais perto do arco para poder fazer depois o arco invertido final. Deu certo, não sei como ele fez. Eu estava lá como é que chama? Espectador. Sem compromisso nenhum, né? Não estava lá para resolver. E é uma coisa que acontece muitas vezes, é o seguinte: o cara chega e fala assim: pô, tem um problema aqui, chama a Promon. Quer dizer que a Promon tem alimento para fazer isso? Eu não tinha. Mas fui lá para a Promon, né? Passei um pouquinho, ouvi todo mundo, aqueles velhinhos lá, bem mais velhinhos que eu, falando e resolvendo como fazer. E eu aprendi que o solo... Bom, aí o que acontece? Você mexia no solo, na rocha, você não conseguia indentar o dedo. E a gente fala: mas como é que numa rocha vai acontecer isso? Essa era uma rocha, uma residual, uma rocha muito competente para fazer com o dedo, mas com água ela se desfazia. Nossa. E foram vários os casos que deram depois dessa coisa, né? Bom, nós temos aqui um caso de silt arenoso micáceo. É um material que não pode ver água. Isto é, se você deixar um fluxo de água, ele se desfaz. Uma vez tinha um poço ali da Eletropaulo, que é um negócio interessante. O pessoal fez jet grout, né? E era um silt arenoso micáceo. Só que não funcionou o rebaixamento. Aí quando o rebaixamento não funciona, o que acontece? Aquilo flui, que nem aqueles caras que se escondem dentro do quarto de segurança e vê a gosma saindo do filme de terror por baixo. Assim.
Quer dizer, ele perde totalmente a resistência. O nosso material é superenoso de casa. Então nós precisamos garantir que não houvesse fluxo de água. Você tem aquela foto da piscina que formou? Aí, dá uma olhada. Esse paramento é um paramento com pregagem, e o que acontece? Essa pregagem, e depois tinha um dreno, não parece dessa forma, mas tinha drenagem de água também. Então, o que aconteceu? Ele começou, primeiro, é difícil você fazer dreno em areia ou silt com água. Tanto que eu, se fosse engenheiro químico, eu bolaria uma espuma tipo poliuretano, que você reveste o furo com poliuretano, ele expande e fica ao mesmo tempo drenante. Isso é legal. Um de vocês ainda vai ver isso aqui daqui a algum tempo. Que é o único jeito de você não provocar danos no material desse tipo, é a perfuração. Às vezes a perfuração dá 40 centímetros. E aí você perde a linha lá. Então, o negócio não está bem resolvido, inclusive para fazer tirante. Não está bem resolvido. Alguém precisa, filho de vocês, um filho que seja químico, que vai atrás disso, né? Porque nós precisamos resolver isso. E outra coisa que a gente percebeu aqui foi o seguinte: não podia ter água. Quando nós fomos fazer os túneis, vai meio bagunçado assim. Olha só o que acontecia. Praça de golfe. Alagada. Cada vez que chovia era um inferno. E eu não conseguia rebaixar isso. Nós tivemos muitas dificuldades. Portanto, os primeiros túneis estavam perdidos seção plena, feito no raft drift. E ali muita dificuldade. Depois se conseguiu, primeiro, para a obra, enquanto não resolve esse problema. E aí eu percebi o seguinte, que toda vez que a gente vai fazer um projeto, a gente não pode só saber aquele... vamos fazer um emboque e tocar. Isso vai ser tudo. Lá nesse caso, o terreno tinha declividade contra o túnel. E não foi feito drenagem, não foi feito nada. Então, uma solução que a gente vai tirar é a seguinte: o túnel não é só a partir de emboque. Tem que resolver tudo. Tem que ver como é que a praça de trabalho, tem que ver como é que a drenagem em cima, tem que ver como é que é do lado, né? Porque a gente sempre fala assim, vamos fazer emboque e vamos. E olha só a água que tinha aqui. Nossa Senhora. Tanto que parou a obra enquanto não fez linhas de ponteira lá para reduzir esse. Eu não conseguia fazer o túnel com água. Depois que baixou essa água, os túneis foram feitos com ponteira. E para um sistema desse é o melhor que tem. Porque rebaixamento lá em cima é muito complicado e não sei se é eficiente. Não adianta ter o espaçamento dos postos para ser pequeno. Né? Bom, então esse foi um problema que eu queria comentar. Não se pensa só no túnel. E outra coisa, por que o cara que fez o traçado fez exatamente o caimento contra o túnel? E outra coisa que sempre me perturbou: por que os caras por que os caras sempre colocam o túnel no tal velho?
É para dificultar o emboque da gente que ele faz isso? Porque ele só está pensando no aterro, corte, aterro, etc. Né? Para desafiar o tuneleiro. Tudo Talveg, né? Nossa. Bom. Vamos dreno. Massa de bloque, eu queria comentar. A condição da água, eu não conseguia fazer isso. Vamos lá. Porque o material fluía. É lógico que esse material, essa função não é completo. Né? Eles vem mais por descontinuidades, como o Pedro comentou. Agora, essa descontinuidade são água, é muito pior do que você encontrou, né? Porque o material começa a fluir, perde a resistência. Tem mais uma coisa que eu ia falar, o que é? Não. Eu queria falar mal de alguém, mas não sei o que. Bom, deixa eu comentar outras coisas, e tem uma coisa que eu não consigo entender. No começo, a gente evoluiu muito no túnel. No começo, o cara jogava cambota, não queria saber como calculava a cambota, nem nada. Que perfil que tem aí? Como é que foi criada a enfilagem no Brasil? Foi no primeiro túnel da Imigrantes, que veio o italiano, e o italiano, Figueiredo Ferraz, né? Ele falou, vamos precisar colocar umas enfilagens aí, eu quero enfilagem, sei lá como é que está aquilo, mas o pessoal entendeu que fosse enfilagem. Qual é o tubo que vocês têm aí? Aí alguém da galeria falou, tem essa tabela de tubo. O cara olhou e falou, 12.000 polegadas. Pronto. Não teve nenhum cálculo, não teve nada para chegar nisso. A filagem é construtiva. Né? E a gente ia fazendo as coisas mais ou menos por tentativa. Não tinha muita teoria. As teorias que tinham... Tentativa. Por exemplo, quando apareceu, a maior teoria que apareceu foi há pouco tempo, que são aquelas curvas de convergência e confinamento. Quem mexe mais com o projeto sabe, né? E essas curvas de convergência e confinamento, que foram boladas, elas eram, na verdade, o cálculo do túnel, uma incógnita hiperestática. Você dividir o túnel como se fosse um K01, todas as seções iguais, e fazia o seguinte, resolvia graficamente um problema de hiperestática, uma variável. Hoje a gente tem milhões de equações com milhões de variáveis, com elementos finitos. E aí ocorrem algumas coisas que são interessantes. Eu fiz um túnel, projetei um túnel em Belo Horizonte, já tem uns 8 metros de anos, alguma coisa assim, para água. E mandaram fazer um CQP. Putz. E o CQP, o cara pegou o preço mais barato, evidente. Então quem fez o CQP, ainda bem que não tem ninguém de metálica aqui, senão o cara só fui eu. O cara era projetista de estrutura metálica. E quando o cara faz CQP, você vê o que ele fala, você vai na internet e vê o que esse pessoal faz. Ganhou a concorrência para fazer o CQP. Tudo bem, cálculo de filagem, aquelas coisas tudo, ele copiou do meu, mas na hora de fazer o túnel, ele fez um projeto de um túnel, eu não sei o que ele fez no computador. O túnel parecia um dromedário. O dromedário tem duas, né? Um dromedário de cima, um dromedário de baixo, fosse maluco. E aí ele falava que minha tela não passava. Eu fui olhar, fosse maluco. No momento que dava, e a força normal que dava, precisava de 90 centímetros por uma cada vez. 90 centímetros de 90 revestimento. centímetros de diâmetro. É um momento maluco que deu.
Sei lá o que o cara fez. O cara acho que achou que aquilo fosse metálico, achou que fosse, sei lá. Mas enfim, esse é outro problema que a gente tem. O CQP só pode ser feito por um pessoal competente. Não é essa coisa de concorrência, que esse cara quer mais barato, dá para ele. Né? Eu acho que essas concorrências precisam ter uma exigência mínima. Porque senão a gente acaba acontecendo essas coisas aí. E tem um problema que é o seguinte. Eu não sei para que fazer secundário hoje. Coisa que a gente vai discutir depois. Porque o projetado, ele é importante junto para frente. Porque, na verdade, ele protege enquanto você vai fazer os chumbadores. Mas, atrás, o projetado só serve para pequenos blocos. Se na frente ele está para blocos maiores, ele certamente, se ele passou pela frente, ele passa por trás também. Mas eu concordo que você tem que fazer drenagem, tem que fazer uma coisa, muita coisa para secundário, né? Então, você precisa, mas não estruturalmente. Porque eu acho que o projetado ali entre chumbadores, praticamente faz um arquinho ali, ele resolve, né? Bom, deixa eu ver outras coisas. Você aí vai falar alguma coisa ou não, né? Acho que era isso. Tá bom, então, mas tem mais coisa, que eu, se eu lembrar qualquer dia, eu escrevo para vocês. O livro está devendo ainda, né? Porque é um mundo assim, eu vi toda a evolução, né? Dos métodos de cálculo, do método construtivo, né? Daqui a uns 30 anos é o Pedro que vai falar isso. Como evoluiu de um certo ponto para lá, né? Então é isso aí que eu estava... são coisas que vêm na cabeça da gente, vamos falar sobre isso. Outras coisas aí, que eu não lembro. Bom, pessoal, obrigado. Bom, professor. É pouco, não é? Pouco. Como o senhor fala que acabou? Não, tem mais coisa para falar. O senhor ia comentar a respeito do projeto em Rocha, Doutor em Rocha. E o senhor Tem tanta história. Sim, Continua. Ah lá. Professor. Bom, isso é outra coisa. É o seguinte, porque os primeiros modelos de dimensionamento de rocha eram do Lombardi, por método de convergência e confinamento, tal, acho que nem valia, porque a rocha não meio pontinha como ele imaginava. Depois veio o Vinyarski, que a gente usa até hoje. Depois veio o barco, que é um pouco complicado, porque ele não pode ficar mudando o tratamento de uma hora para outra, porque ele está numa curva, está noutra curva. Então a gente usa Vinyarski. E esse Vinyarski é universal. Será que nós, no Brasil, em função das nossas rochas, não podemos criar alguma coisa diferente? Podemos. É outra coisa, né? Você chega a ter uma classe, então coloca não sei quantos chumbador, não sei quantos chumbador. Tem lugar que a gente coloca chumbador no pé que não precisa. Talvez só onde tiver uma feição desfavorável, você precisa de chumbador de pé. Por que precisa colocar aquilo no pé? Por que precisa colocar onde for favorável, não fazer assimétrico? Então isso hoje, eu acho que ter essa classificação é um negócio muito, como é que a gente fala? Muito a favor de segurança. A gente precisa deixar mais todos, o problema não é o cara achar o quê, além disso, ele tem que procurar as feições desfavoráveis. Quem disse que ele não devia colocar mais chumbador de um lado do que do outro? E outra coisa que é bom. Tirante e chumbador. Existe. Todo mundo puxa o tirante. Primeiro você precisa saber temporar. Onde que ele está no quadrado. Fundamental. Né?
Mas o tirante não cria um estado de tensão na rocha. Porque depois de você detonar, cada pedaço de rocha está resolvido lá em fazer, você simplesmente prende aqueles pedaços. Não adianta você puxar com 40 toneladas ou 10 toneladas, que ele não vai voltar para o que era. A detonação já deixou aquilo lá todo, né, numa nova forma. Então, como é que funcionam os tirantes? E aí, o NUED é um negócio ideal, né? Eu não sei se ele funciona cortante, não sei se ele funciona a tração, não sei se ele funciona a compressão. O fato é que a ideia do tirante é criar uma sustentação da própria rocha, um reforço da rocha. Não é um material que a gente está... Ele vai fazer um corte aqui, vai fazer... Eu não sei como funciona. Até porque a gente, depois da detonação, não sabe bem o que está acontecendo lá em cima, né? Bom, e é isso. Você lembra da maneira? Não é não. É muito. A gente gosta de falar, né? Vamos falar. Pessoal, Alguma pergunta, hein? perguntas Para o professor Maffei e para o Bruno, a respeito desse projeto, naturalmente. A gente tem muitas coisas. Aqui na frente, Bruna, por favor. Por favor, menciona nome, empresa e canal. Mais para o Maffei. Maffei Orgs, atualmente trabalha na ITEX, né? Com o Bruno, com o Cazu. Eu queria, assim, um pouco da tua visão em relação projetista e ATO, sendo da mesma empresa e sendo de empresas diferentes. Obrigado. Eu tive já 2 ou 3 vezes eu mudei de opinião. A primeira vez eu achava assim, não tem que ser outro cara para fazer um tipo CQP. Né? Olha, a confusão que dá isso, porque cada um que pensa, cada um tem um pensamento a respeito de uma coisa que você não conhece plenamente. Que não é matemática. Você fazer um CQP, por exemplo, de uma viga de concreto armado, e olhe lá, porque se você for faz uma viga de concreto armado, o cara vai perguntar por que você não fez com 80 centímetros e menos ferro? Então, o ATO deve ser feito pelo projetista. Por quê? Porque você sabe o que você fez. Você sabe até os erros que você fez. Né? Então, é muito ruim quando alguém chega e tem outras ideias, porque ter ideia em túnel é um negócio espetacular, porque cada pessoa tem um jeito de fazer. Não, por que não coloca isso? Por que não coloca aquilo? O CQP já dá uma ideia da interferência de um terceiro para fazer uma verificação do projeto. Agora, só quem pode mudar o projeto é o próprio projetista, porque senão fica... Quem vai ficar responsável? Você falou, faça um projeto, o cara lá chega e fala, vou tirar esse cambote aqui. E se cair? Né? Então, você é o responsável do projeto, a gente tem que ser responsável da TO também. Às vezes nas estudantes a gente fazia, até eu lembro do Rui da Queiroz Galvão, que ele falou o seguinte, que o ideal era o ATO ser o fiscal do projetista. Que foi o que aconteceu com, acho que era a Figueiredo e eu não lembro quem foi, mas enfim, aconteceu isso na linha, sei lá que linha, lá 3, onde o projetista e o ATO eram, então havia umas discussões, né? Você pôs tantos Jetgal 2x2, por que você não pôs um e-mail com e-mail? E tem certas coisas em túnel que a gente não tem uma fórmula para falar.
E cada cara pode pensar diferente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o juiz tem que fazer uma TO, ou pelo menos ser consultado numa TO com qualquer modificação que haja. Mais perguntas? Comentários? É isso, gente? Então nós vamos convidar o Eloy. Eu esqueci alguma coisa, não é? O senhor lembra, depois o senhor compartilha. Agora só agraciar vocês com o certificado da participação. Onde está a fotógrafo? Dá um toque lá, por favor. Fotógrafo? É, o senhor é importante. Ó, Tem que ser você não pode fotógrafo. mandar essa fotografia para a Globo, porque eu não quero mudar de profissão. Tá vindo, ó, tá vindo. Chega.